Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Como que vocês estão? Estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra da nossa amada Bíblia Sagrada. Eu comentei ontem no meu Instagram, no meu WhatsApp, que eu iria estar compartilhando hoje aqui no YouTube essa palavra com vocês, da história de José, que está lá em Gênesis, capítulo 37, e eu vou estar lendo com vocês o versículo 1 até o versículo 4, que fala assim: Os sonhos de José. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer-lhe para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Eu vou ler até aí, mas na sua casa você pode continuar a leitura para você conseguir entender melhor. E você vai ver que aqui nessa história, eu li apenas o início para vocês entenderem. José, ele era filho de Jacó e ele tinha os seus outros irmãos. Só que a Bíblia ela fala que Jacó ele amava mais a José por ser um filho que veio na velhice dele. E quando os irmãos perceberam isso, os irmãos odiaram José. E nós vamos ver mais para frente que os irmãos odiaram José de tal forma que eles venderam o seu irmão para o Egito, para as pessoas ali que levaram ele para o Egito. E José ali no Egito sofreu muitas coisas. Os irmãos de José mentiram para o pai dele, falando que ele tinha sido morto. E Jacó teve que viver ali com esse sofrimento da perda do seu filho, né? Por muitos anos. E essa palavra, ela me chamou muito atenção, porque quando nós lemos e meditamos, a gente vê o tanto de coisa que José passou. E a gente vê que o amor que Jacó tinha por José era ao ponto de passar valores para José. Por mais que os irmãos odiavam e trataram mal José por causa desse amor, esse amor ele trouxe algo ao coração de José que José levou consigo para o Egito. E por mais que ele estava num lugar muito ruim, onde ele sofreu mentiras, pessoas mentiram sobre ele, inventaram mentiras a ponto dele ser preso. E ele não se dobrou, porque essa mentira foi porque ele não quis estar com a mulher de Potifar. E ele foi preso, ele ficou ali muitos anos na prisão, sofrendo, até o faraó chamar para estar ali interpretando o seu sonho. Mas nesse tempo, como estava o coração de José? A gente consegue descobrir isso pelas suas atitudes. Muitas das vezes, a gente não percebe como está o nosso coração. Nós vamos passando por tantas coisas, por tanto sofrimento, que quando a gente desperta, que a gente vê o tanto de coisas erradas que nós fizemos durante a nossa caminhada, por não conseguir permanecer em nós valores que os nossos pais passaram, mandamentos que a Bíblia nos ensina a seguir, e nós vamos sendo guiados pelas nossas próprias vontades. Mas eu estou aqui para te encorajar a ser um pai como Jacó e a ser um filho como José. Por quê? Porque Jacó, ele amou o seu filho a ponto de passar valores para o seu filho. E por mais que os irmãos de José fizeram aquilo com ele, eu creio que os mesmos valores que foi passado para José foi passado para os irmãos. E é uma questão de escolha. É uma questão do que nós vamos fazer com o que foi passado para os nossos filhos. Você, pai, que tem mais de um filho, você sabe do que eu estou falando. E eu também, que sou filha com muitos irmãos, eu sei
né, o amor que a minha mãe passa para cada um de nós. A forma às vezes é diferente, porque depende de como cada filho vai reagir. E o pai, ele sabe também o que cada filho precisa. Então, os irmãos de José, nesse momento aqui dessa passagem, eles escolheram não guardar nenhum valor, nenhum amor que foi passado, e eles deram lugar ao ódio. Aqui fala que eles odiaram tanto José que eles não conseguiam falar com José amigavelmente. Então daí a gente já vê que estava tendo sinais de que algo realmente poderia acontecer nessa família. Porque se os irmãos de José não estavam conversando com ele, aqui a gente nós, né, como leitores, a gente já observa que há algo errado. Mas lá na época deles, com certeza eles já sabiam, e o pai também já via alguma coisa errada, porque não é normal irmãos não conversarem, irmãos não se amarem. E por mais que os irmãos, né, quem tem irmão e sabe, é muito difícil a convivência, um diferente do outro, mas no momento de dificuldade, no momento de tensão, o amor prevalece. Eu falo isso por experiência. Mas aqui o amor não prevaleceu, porque os irmãos, eles deram lugar realmente ao ódio, à inveja, e eles venderam o seu irmão. E imagina José nessa situação toda, passando por tudo isso. E a gente vê muitos jovens hoje, eu sou assim, eu não tenho família, eu não tive uma mãe, eu não tive um pai. Mas é tudo uma questão de escolha. Por mais que eu não seja o caminho que eu vou seguir, por mais que não tenha ninguém ali para me guiar. Nós, desde pequenos, se às vezes nós não aprendemos em casa, na escola eles vão nos direcionar em algo relacionado ao bem e o mal, em algo relacionado às melhores escolhas. Mas quando nós estamos fechados nas nossas próprias vontades, nós não conseguimos enxergar isso. Então a minha palavra para você nessa manhã é para que você peça ao Senhor para que Ele consiga tirar do seu coração tudo aquilo que te impede de discernir, de entender a melhor decisão para a sua família. Você como pai, como você pode passar o amor e conversar com o seu filho quando você perceber alguma situação que você sabe que mais para frente pode levar o seu filho à perdição. E você, filho, como ouvir os ensinamentos do seu pai, e às vezes por mais que você não concorde, não goste, você conseguir obedecer e guardar no seu coração esse ensinamento. Porque muitas das vezes, na hora nós não entendemos, mas depois nós vamos entender que os nossos pais, eles passaram o melhor para nós, e esse melhor pode nos levar a lugares altos, assim como levou José. José, ele foi um homem de caráter. José, ele foi um homem que ele sabia a quem ele servia, ao Deus que ele servia. E ele sabia que o pai dele amava ele muito, a ponto dele não se dobrar e não perder ali o seu caráter e não fazer as coisas erradas. Então que nessa manhã você venha meditar nessa palavra e você venha entender quem você é em Cristo e quem você é no seu caráter, porque o seu caráter não deve ser moldado segundo as situações. Nós vemos aqui tudo que José sofreu, o caráter dele não foi mudado. Ele continuou perseverante, um homem de palavra, um homem verdadeiro, um homem fiel, porque ele tinha aprendido isso e ele pegou isso para ele. Então, às vezes, você pegou esse caráter, essa honra do seu pai, mas hoje você fala, eu não vou seguir, porque o meu pai ele me decepcionou. Eu não vou seguir porque minha mãe falava para mim não fazer isso, mas ela está fazendo. Escolha você as suas boas escolhas. Não deixe a decepção, a angústia, tirar as coisas boas de você, porque as consequências elas virão. E as consequências, quando nós escolhemos as coisas boas e fazer o correto, essas consequências elas atingem as pessoas ao nosso redor. E uma das coisas, quando eu era mais nova, que eu tinha mais medo, era de
fazer algo errado e tentar fazer o certo, e no final das contas aquilo atingia minha família, que hoje é as minhas filhas, o meu esposo. Então, como mãe, eu procuro sempre fazer o certo. Eu falo isso muito com meu esposo. Eu quero sempre, por mais que está doendo dentro de mim, está difícil, mas eu quero passar para minhas filhas o correto. Eu não quero transparecer dúvida, eu não quero transparecer para elas desespero, porque eu sou adulta e eu sei que tudo isso vai passar, mas elas não sabem. Elas não sabem disso. Então nós, como pais, devemos ter isso dentro de nós. Nós devemos passar para os nossos filhos os valores que eles precisam aprender lá na frente e buscar a força e o consolo em Deus. Porque quantos pais às vezes não choram para os filhos? Os nossos filhos, eles precisam do nosso colo. Eles não tem como eles darem para nós o colo. E muitos pais às vezes fazem isso. Buscam o colo nos filhos. Despejam decepções com o cônjuge, com a família, nos filhos. E os filhos, eles não, como eu disse, eles não são como nós adultos, que entende que aquilo é um momento e que lá na frente, daqui a pouco eu tô perdoando, eu tô conversando. Os filhos não. As crianças não. As crianças, elas bloqueiam aquele sentimento e elas começam a temer, elas começam a ter dificuldades de interagir com as pessoas que nós falamos mal daquelas pessoas para elas. Então nós não podemos fazer isso com nossos filhos, nós devemos amar os nossos filhos e passar valores para eles, que lá na frente eles vão conseguir passar para os filhos deles e as pessoas ao redor deles serão alcançadas pela nossa perseverança hoje. Então persevere pela sua família. Deus abençoe vocês.